Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De acordo com o Pentateuco, isto é, com os 5 primeiros livros da Bíblia, os israelitas chegaram com Moisés ao Monte Sinai em Êxodo 19. E daí só partiram em Números 10, quase 2 anos mais tarde. É justamente neste intervalo de tempo que se dá esta atividade legislativa que chamamos de Levítico. O que vem a ser o Levítico? O Levítico, ele é, na verdade, como que um manual para os levitas. Quem eram os levitas? Os funcionários do templo que auxiliavam os sacerdotes, sobretudo na oferta dos sacrifícios. Assim, o livro do Levítico vinha regular o modo como estes levitas atuariam, especialmente servindo aos sacerdotes. Claro, trata-se aquilo que vem escrito no livro do Levítico, de uma projeção do que só aconteceria realmente no templo em Jerusalém, porque seria impensável acreditar que isto poderia ser executado com toda a precisão naquele santuário móvel, transportado pelos judeus pelo deserto, visto que viviam como peregrinos, como beduínos. O Levítico se divide em blocos. O primeiro bloco vai do capítulo 1 ao capítulo 7. E este bloco classifica os sacrifícios oferecidos pelo povo a Deus. E também em quais cerimônias estes sacrifícios seriam oferecidos. Em primeiro lugar, a palavra sacrifício. O que vem a ser um sacrifício segundo a mentalidade do autor sagrado? Um sacrifício é um modo de tornar sagrado, isto é, de santificar. Até porque, em latim, sacrifício vem de sacrum facere, que significa justamente fazer sagrado. Ao oferecer um sacrifício a Deus, então, o oferente trazia no seu coração a intenção de fazer-se sagrado aos olhos de Deus, de santificar-se diante de Deus. Tomando os versículos 1 e 2, temos o seguinte: o Senhor chamou Moisés e da tenda do encontro falou-lhe: dize aos israelitas, quando oferecerdes uma oblação ao Senhor, vossa oferta será de gado graúdo ou miúdo. Quando oferecerdes uma oblação ao Senhor. A palavra oblação em hebraico, que é a língua que foi escrito o Antigo Testamento, significa corban. Corban pode ser traduzido por aproximar. A ideia, então, que o sacrifício nos traz é justamente esta, de que ele aproxima de Deus, até pela sua maneira prática de acontecer, porque o ofertante tinha que se dirigir até o santuário, onde Deus habitava com a sua glória, então aproximar-se de Deus para oferecer o sacrifício. De modo correlativo, então, Deus aproxima o ofertante de si, e de maneira muito particular, aproxima ainda mais os sacerdotes, visto que os sacerdotes recebiam a oferta do oferente e as apresentavam ao Senhor, as ofertas dos oferentes, e as apresentavam ao Senhor, oferecendo-as em sacrifício de agradável odor. Quando nós tomamos do versículo 1 ao versículo 17, que compõe todo este capítulo 1 do livro do Levítico, nós vamos ver 3 tipos de holocaustos, porque o holocausto é o primeiro modo de sacrifício que descreve o livro do Levítico. Quais holocaustos? De gado graúdo, conforme está no versículo 3, de gado miúdo, conforme está no versículo 10, e de aves, conforme está no versículo 14. Estas vítimas de diferentes graus, gado graúdo, gado miúdo e aves, eram possíveis de acordo com a condição social do oferente. Se ele fosse uma pessoa abastada, ofereceria um touro, um novilho. Se fosse uma pessoa de condição social média, poderia oferecer ovelhas ou cabras. Se fosse pobre, ofereceria pombas ou rolas. Há que se lembrar
que a Sagrada Família de Nazaré, São José e a Virgem Maria, ofereceram em resgate pelo menino Jesus no templo 2 rolinhas, mostrando assim que pertenciam à classe social baixa de Israel. Até porque, mesmo que não tivessem condições de comprar estas aves, poderiam capturá-las para levá-las até o templo e assim oferecerem sacrifício. Mas o que é um holocausto? Um holocausto é uma oferta total a Deus, de algo útil e valioso ao homem. Não de qualquer coisa, mas de algo útil e valioso. Por isso, a diferença de acordo com a condição social. Uma pessoa abastada não poderia oferecer aves, porque tinha que ser algo valioso a ela, algo que lhe custasse. Assim, esta oferta seria agradável a Deus. E uma oferta total. Total em que sentido? Porque no holocausto a vítima era degolada, seu sangue era todo escoado. Depois a vítima era esquartejada e todos os pedaços da vítima eram postos sobre o altar e incinerados em cima do altar. Assim subia a fumaça daquela vítima em agradável odor a Deus, restando apenas as suas cinzas. Mas toda a vítima total, era oferecida a Deus em agradável odor. O sangue, como disse, da vítima que era degolada e escoava por completo. O sangue era entendido pelos judeus como a sede da vida da carne. Assim, representava vicariamente a vida do oferente. Por essa razão, a vítima era degolada, seu sangue era escoado e o sangue era aspergido, tanto sobre o altar quanto sobre o oferente. Com qual ideia? A ideia de que aquele sangue estaria unindo o oferente a Deus, representado ali no altar, onde o sacrifício era consumido. Além disso, antes de degolar a vítima, o oferente impunha suas mãos sobre a cabeça da vítima. Este gesto significava que ele estava nomeando aquela vítima para representá-lo neste sacrifício. Então, evidentemente, não seria ele sacrificado, mas a vítima. E, consequentemente, ele, enquanto oferente, seria como que feito sagrado, como que santificado aos olhos de Deus, visto que nomeou esta vítima que foi oferecida a Deus em um sacrifício de agradável odor. Assim, Deus acolhia aquele holocausto, aquela oferta feita a ele, e o ofertante acreditava estar reconciliado com Deus, e mais do que reconciliado com Deus, feito sagrado pela oferta que havia apresentado ali ao Senhor no seu santuário. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.